Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, vou estar falando a respeito, né, do unicismo e do unitarismo, né, duas heresias que permeiam o meio cristão evangélico e meios que não são cristãos evangélicos, né. Enfim, o unicismo, começar com o unicismo. O unicismo, ele não é uma novidade, né? Ele originalmente era chamado de sabelianismo, porque Sabélio, ele pregava a doutrina que mais tarde se chamaria unicismo. O que basicamente apregou essa doutrina? Essa doutrina, o sabelianismo, também conhecido como unicismo, nega o Pai e nega o Espírito Santo, dizendo que apenas o Filho Jesus é o Deus verdadeiro, dizendo que basicamente que quando Deus se apresenta como Pai e como Espírito Santo, é basicamente Jesus usando outros nomes. É basicamente isso que o unicismo ele defende, tá? Sabélio, como eu falei, foi o primeiro a defender isso, por volta do século 2 e 3 depois de Cristo. Ele foi inclusive até Roma defender isso, essa visão errada, devo acrescentar. Mas enfim, existem muitas igrejas no Brasil que são unicistas, né? O unicismo, ele, que é o neosabelianismo, ele surgiu nos arredores de Los Angeles, em pleno século XX, depois de Cristo. Ele surgiu numa convenção das Assembleias de Deus, que ocorreu nesse local, e daí se espalhou, né, para todo o Ocidente. Isso, resumidamente, isso é o unicismo, né? Agora, o que é o unitarismo? Enquanto que o unicismo diz que Jesus ele se apresenta como Pai, como Espírito Santo, apenas trocando o nome, né? Que não existe nem Pai nem Espírito Santo, que existe só Jesus. O unitarismo, ele diz o seguinte, que só existe Deus Pai, né? Que as testemunhas de Jeová, né? Elas são os maiores unitaristas que existem. Eles dizem que o Pai é Jeová e que Jesus é um Deus menor, que é a criação do Pai, e que o Espírito Santo é uma força ativa da parte de Deus, né? Então, o que acontece? Enquanto que os unicistas negam o Pai e o Espírito, os unitaristas negam o Filho e o Espírito, né? Basicamente, isso é unicismo e unitarismo. Esqueci de falar, mas o maior grupo, a maior seita unicista do Brasil, os mais conhecidos, na verdade, é a Igreja Voz da Verdade, que tem um grupo de louvor chamado Voz da Verdade, que é muito famoso nos meios evangélicos, né? Eles são unicistas, ou seja, eles dizem que só existe Jesus, que Deus Pai e Deus Espírito Santo não existem, né? Inclusive você encontra declarações do Carlos Moisés, né, da Voz da Verdade, da igreja e do grupo de louvor Voz da Verdade, falando que Deus é Pai coisa nenhuma. Deus é Né? pai. Deus não é pai, Deus não é coisa nenhuma. Enfim. Então, pessoal, é isso, tá bom? Eu espero ter esclarecido para vocês o que é unicismo e unitarismo, né? Eu usei termos simples, fui direto ao ponto. E é isso, tá bom? Shalom, graças, paz e tchau.